Aí teve um dia que eu tava dormindo, eu tava sonhando que eu tava numa partida de futebol. E eu tava chutando a bola, assim, quando eu acordei eu tava chutando a parede. E aí, gente, aqui quem fala é o Castilho, entre Ocelotes e Sefirotes. E hoje eu estou com um convidado muito especial. Não estou, não. Na verdade, é a mesma pessoa de sempre. Meu grande amigo Gan. Tudo bom, meu caro? Uma belíssima noite aí pra você. Uma noite que está de queimar os miolos. Cara, falou tudo, eu não aguento mais, tipo, eu só quero que acabe esse calor, pode vir a era do gelo aí, sei lá, não importa, eu só quero que acabe esse calor, não aguento mais viver, tive que sair na rua hoje, odiei cada segundo, porque o calor é um inferno e... vamos esquecer tudo isso aí pra falar de jogo hoje, que esse aí me dá vida e me motiva a continuar sobrevivendo nesse Brasilzão aí, que pelo visto não é só o Brasil que tá nesse inferno, mas anyways. Este foi um depoimento muito triste do nosso amigo Gan, então eu vou ignorá-lo e partir para a nossa pauta de hoje. Nosso 19º episódio do nosso podcast semanal, podcast de quem ama videogames, feito por quem ama videogames, para quem ama videogames, essa linguagem maravilhosa, só assim, como o Gan já falou, pra gente sobreviver este inferno que recaiu sobre as nossas cabeças. Eu, por exemplo, mal consigo dormir nos últimos dias, é muito calor e é muito pernilongo. Mas o que a gente vai falar de hoje não tem nada a ver com isso, porque hoje qual é o nosso assunto, Gan? O cara sempre me pergunta, para caso algum dia eu esqueça, mas ainda bem que eu olhei aqui antes de a gente começar. Chefões, batalha contra chefes. Exatamente, meu caro, batalhas contra chefes, né? Geralmente aquele momento dos jogos em que você tem que se provar, você tem que, né? Geralmente são os momentos de desafio mais alto do jogo, em que você tem que provar que você aprendeu a jogar o negócio, que você dominou as mecânicas para enfrentar alguém que é no mínimo muito estranho. Mas eu quero começar aqui, porque quando a gente sugeriu esse tema, inclusive eu vou fechar meu WhatsApp aqui, porque estão mandando mensagem, mas quando a gente sugeriu esse tema, a primeira coisa que me veio, assim, a memória mais antiga que eu tenho de chefes, são com os jogos de Super Mario, e em especial com esse jogo que voltou a estar em voga agora com o bundle dos sonhos, Super Mario 3D All-Stars, que é o Super Mario 64. Super Mario 64 que foi marcado, assim, um jogo que tem batalhas contra o Bowser, né? Um jogo que você tem que lutar contra ele 3 vezes, e eu sempre achei muito incrível essa batalha, assim, um pouco irritante, mas igualmente incrível, porque você tinha que literalmente pegar no rabo dele, girá-lo sem dó, jogá-lo para alguma direção e torcer para que a fuça dele caísse em uma bomba e você conseguisse tirar algum dano dele. É muito aquela coisa assim dos primeiros jogos 3D, você ainda está tentando descobrir um pouco como desvendar, como caminhar um pouco por esse espaço 3D, e pelo fato do Super Mario 64 ser um dos primeiros jogos de plataforma que adotou esse estilo gráfico, adotou o uso do analógico do jeito como a gente conhece hoje, eu sempre achei que essa batalha, apesar dela ser repetida 3 vezes durante o jogo, sempre foi bem interessante. Eu acho que ela sempre fez um bom uso do 3D. Como eu, pela primeira vez nos meus quase 24 anos aí... Você acabou de revelar a sua idade pro público. É isso aí, o público queria saber e eu me revelei. Você tá menos anônimo agora. Eles vão me encontrar rapidinho agora. Fuck. Vou te encontrar na rua, vão te parar na rua. É tudo que eu peço, cara. Tipo, esse é o meu sonho desde pequeno. Você quer ser famoso, velho? É óbvio. Então, sou lindo e otário. Como fazer pra ganhar os produtos que as blogueiras ganham? Roda a vinheta. Como eu, pela primeira vez em todo esse tempo, zerei Mario 64 no domingo, agora, 3 dias atrás, eu posso dizer que eu odeio a última luta contra o Bowser, que essa luta foi uma bosta. Por quê, cara?
Cara, a luta é boa até você ter que jogar o Bowser, tipo, de muito longe, numa bomba muito distante, tipo, não funciona aquilo. Eu odiei, tipo, eu tive que tacar ele umas 15 vezes até acertar a bomba. Eu não gostei dessa mecânica muito não. É tipo, é estranho girar ele, mas eu concordo que é, tipo, bastante icônico e eu gostei, assim, do jeito que ela foi feita até essa última vez que você tem que tacar ele de longe. Mas é de fato, acho que é um jeito de provar, assim, que você tá conhecendo as mecânicas, que você já lutou com o Bowser outras vezes e agora é a última. E tem todo aquele clima de ultimato e tal. Acho que as fases em si fazem isso muito bem, mas o Bowser tem a presença, né, Ele tinha, né, a gente falou um pouco sobre isso, que o Bowser meio que foi perdendo, assim, esse sentido de rivalidade com o Mario, ficou parecendo mais que ele é um meio parça, assim, dele, só que ele é meio cuzão. Mas acho que nessa época ele ainda coloca, assim, como um rival e essa luta ficou muito boa, assim, é aquela luta que é de fato a encarnação de mostrar que você tá fazendo uma coisa 3D, né? Assim, tipo, tem que girar o Bowser, tipo, em 2 dimensões para atacar ele, e você tem que considerar, tipo, quanto você tá girando. É tipo uma loucura aquilo. Era tudo que o Miyamoto queria para tipo, se gabar de como o jogo era em 3D, né? Tipo, todas aquelas mecânicas que eles fizeram tão bonitinhas e tal. E o resultado foi uma coisa que de fato é marcante, assim. Acho que todo mundo conhece essa luta contra o Bowser. Eu já tinha visto várias vezes em speedruns do jogo, em vídeos do jogo, eu já tinha visto por aí. E eu acho que eu concordo com você, assim, que é uma das primeiras coisas que vem à mente é essa luta de chefe, assim, do Mario 64. E é ao mesmo tempo uma coisa muito absurda, né? Mas é um absurdo com aquele selo de qualidade da Nintendo, né? Uma coisa que ela parece que só ela conseguiria tirar uma ideia tão louca quanto jogar o Bowser em cima de uma bomba, né? Ainda mais levando em consideração que a franquia Super Mario, assim, por mais que ela já tivesse apresentado outros tipos de confronto com o Bowser, eu acho que esse, na minha opinião, continua sendo um dos mais absurdos. Você ainda não chegou a jogar o Super Mario Sunshine, né? Ou você tá jogando Não, ele? nunca Porque joguei não, ainda não joguei não. eu quase dei um spoiler aqui, mas fica pra parte 2 então, quando você tiver zerado. Porque eu acho que tem algumas batalhas ainda mais absurdas, assim. Mas isso é legal porque eu já até comentei isso algumas vezes em outros episódios. Eu sou um cara que cresci com a Nintendo, né? Cresci com as franquias da Nintendo. Então eu tenho uma relação muito próxima com os jogos, principalmente Super Nintendo e Nintendo 64. Que hoje eu vejo que são os jogos que talvez não tenham envelhecido tão bem, mas eu acho que eles continuam trazendo um certo carisma. É aquela coisa meio jeito da Nintendo de fazer as coisas que continua me atraindo bastante. Inclusive, pegando nessa linha do 64, Zelda Ocarina of Time, né, cara? Quem é que Com não certeza. não esquece daquela batalha final contra o Ganondorf, que para mim até hoje é uma das melhores assim construções de atmosfera que eu já vi. Eu lembro que perto da minha casa tinha uma Blockbuster e eu alugava constantemente o Zelda Ocarina of Time. Fiquei até na dúvida esses dias quando eu estava pensando sobre isso, se eu alugava mais o Zelda Ocarina of Time ou o Star Fox 64. Era coisa assim, todo fim de semana eu ia fazer isso. E sempre que eu pegava o cartucho do Nintendo 60 do Zelda Ocarina of Time, o arquivo que estava salvo nele, né, era sempre de alguém que já tinha concluído o jogo. Né? Tinha pelo menos um arquivo de alguém que já tinha concluído e só faltava a batalha final. Né? Então era alguém que já tinha todos os itens, coletado tudo no jogo, já tinha passado da última dungeon e só faltava mesmo a batalha final. E eu adorava aquilo, porque eu pegava o jogo, eu nem jogava o jogo assim, por inteiro. Eu jogava ele para jogar essa batalha final contra o chefe, contra o Ganondorf, que é uma coisa assim, eu acho incrível, até hoje, o tão boa aquela atmosfera sombria e desesperadora que ele cria, né? Uma primeira fase que você sobe até o topo do castelo, né? Então lembra até hoje aquela escada com o tapete vermelho, é o Ganondorf tocando aquele órgão, né? Aquela música tema icônica dele, você chega lá no topo, e aí tem aquela batalha que é meio que um rebate, né? Ele joga aquela bola de luz e você rebate até que ele
cede, né? Ele é acertado e você tem que, enfim, acertar ele com uma flecha de luz, acertar ele mais vezes. E depois você tem o castelo desmoronando, que você tem que escapar do castelo, até que enfim você chega na forma final dele, né? Que é um cenário todo escuro, uma coisa super do mal, assim, que tem até um momento na batalha que você perde a sua espada. Então, para mim, é uma das melhores batalhas de Zelda até hoje. Eu queria mencionar antes, só para desencargo de consciência, que eu acho que a luta do Bowser no Mario 64 é tão sensacional que acho que é um jeito tão do personagem do Mario, tipo, lidar com o Bowser daquele jeito, tipo, pegar ele e girar ele e tacar longe, assim, tipo, é uma coisa muito da atmosfera do jogo, uma coisa meio cartunesca. Eu acho que a Nintendo acerta muito bem nisso, assim. Acho que você falou que tem essa loucura toda das lutas, que são uma coisa que a Nintendo faria. Eu acho que eles têm muita consciência, assim, do que os personagens fariam, que é uma coisa que encaixa com a ambientação que eles criam. E eu acho que isso é muito legal dessa luta, assim. Sobre Zelda, cara, eu ia falar isso em seguida também, que eu acho que Zelda é a franquia que muita gente pensa primeiro, assim, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala de chefões, e com certeza foi o que primeiro apareceu na minha, assim. O primeiro jogo de Zelda que eu joguei primeiro, na verdade, o Link to the Past, mas eu era muito pequeno, assim, não é uma coisa que ficou tão na minha memória. Mas o primeiro jogo que eu joguei mesmo, eu até fiz a postagem esses dias sobre isso, foi o Twilight Princess. Esse jogo é cheio de chefes marcantes, assim, e eu acho que, na minha cabeça, a franquia de Zelda, desde que eles começaram a usar aquilo que você chamou de essa fórmula do Ocarina of Time, fazem de novo e de novo chefões marcantes, lutas muito divertidas de se fazer. E eu consigo pensar em várias marcantes, tanto do Twilight Princess. Eu consigo pensar de todos os Zeldas que eu joguei, assim. Acho que as mais divertidas pra mim são do Twilight Princess e do Skyward Sword. Tem muitas lutas boas também. E eu acho que eles fazem muito bem a ambientação das lutas. E eles conseguem criar esses momentos grandiosos, assim, que os chefões geralmente são gigantes. Ou às vezes é algum duelo tipo 1-1 que tem com o Ganondorf. No Skyward Sword tem Kibrahim, eu não sei como é que fala o nome daquele cara. Mas eles conseguem fazer essas coisas tão divertidas que usam as mecânicas do equipamento que você ganha na dungeon. Eu acho que isso funciona incrivelmente bem. E tipo, é um dos momentos que eu mais fico esperando, assim, eu acho que quando eu tô completando a dungeon em Zelda, é tipo, como é que o chefão vai ser, o que eu vou fazer pra ter que vencer ele. Acho que é uma franquia de fato exemplar, assim, que muita gente pensa quando se trata de chefões e faz por merecer mesmo. Com certeza, inclusive assino embaixo na questão do Skyward Sword e Twilight Princess. Falei aqui da batalha final contra o Ganon no Ocarina of Time, mas como esquecer a batalha final do Twilight Princess, né, com toda aquela atmosfera, aquele combate X1 assim, na espada mesmo, contra o Ganondorf. O próprio Demise no Skyward Sword. No Skyward Sword é ainda mais incrível, assim, porque por causa dos controles, né? Eu, pelo menos, quando joguei o jogo na época que sou, eu gostei dos controles e tal, aquela coisa bem sensor de movimento, de você como estivesse usando uma espada mesmo na sua mão, né? Emulando uma espada e um escudo. Então eu sempre achei que aquilo adicionava tanta camada e tanta coisa interessante assim, em cima de uma batalha que a atmosfera já era tão carregada, tão sinistra, no caso, por exemplo, da batalha final do Skyward Sword, mas não só nela, né? O jogo ele possui várias batalhas incríveis, o próprio Girahim, que você já mencionou, que também eram combates meio X1, mas você também tinha que prestar atenção no modo como você estava balançando, né, a espada, o controle, como você realmente inseria seus ataques na batalha, que é uma coisa bem Skyward Sword, né? E você realmente pensar não só, às vezes, o item que você tem que usar, mas como você vai inserir, por exemplo, o comando da espada, né? Em que direção você vai atacar, como você vai atacar, ou às vezes você tem que bloquear com o escudo, e isso tudo com sensor de movimento, né? Tem bastante tempo que eu não jogo Skyward Sword, na verdade eu só joguei ele no lançamento, lá em 2011, quando lançou, joguei bastante e infelizmente foi um Zelda que eu voltei muito pouco.
Na verdade, eu só joguei mesmo nessa época, tenho vontade de jogar ele agora de novo, mas eu acho que eu vou ter que ainda descer um pouco essa barreira que eu tenho com controles de movimento atualmente. Eu acho que vale a pena essa revisita, porque acho que o Skyward Sword, com essas lutas que você falou, do Demais na final e do Gibrahim nas outras, é que elas são bem técnicas e é muito divertido, assim, nesse sentido, porque essas lutas contra os outros chefes, acho que é meio tipo assim, faz isso e vai dar certo, sabe? Com ele você tem que prestar muito, com esses dois chefões você tem que prestar muita atenção com o que você vai fazer, e esse aspecto técnico que o jogo te força, assim, a fazer, tipo, o Gibrahim até rouba sua espada se você fizer besteira, assim, e, tipo, isso deixa as lutas muito marcantes, né, tipo, muito divertidas. Esse negócio de brincar um pouco de mudar um pouco o ritmo do jogo, não é só tipo sair correndo e ficar mexendo a espada de modo meio aleatório às vezes para bater, sem pensar bem. Isso é uma coisa que dá um diferencial muito grande para esse jogo. Vamos falar agora de Breath of the Wild. Recentemente eu concluí, na verdade eu joguei bastante esse fim de semana passado. Acho que eu consegui concluir bastante coisa, assim. E uma das coisas que eu resolvi no jogo foram 2 Divine Beasts. Em 2 deles, né, que fazem parte da quest principal, você tem uma espécie do que seria a dungeon do jogo, que são as Divine Beasts, né, que são aquelas criaturas enormes, né, que são um grande mecanismo, né, uma grande máquina. Inclusive eu achei brilhante. Tipo de dungeon assim, Breath of the Wild continua me surpreendendo. Assim, o jeito daquela dungeon é realmente brilhante. Mas o que eu quero falar aqui são dos chefes e eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso. O que você acha assim, do Breath of the Wild nesse quesito dos chefes? Porque Zelda, por exemplo, a gente já apresentou um breve histórico aqui, sempre seguiu uma coisa meio de fórmulas assim, claro que quebrando em alguns momentos, obviamente, mas sempre teve aquela coisa de você está numa dungeon, você consegue o item da dungeon, 99% das vezes derrotar o chefe vai ter muito a ver com o item que você conseguiu. Então isso é uma coisa a ser levada em consideração, né? E no outro Zelda você vai usar tipo mais de 50%. Exatamente. Claro que você tem exceções, assim, né? Geralmente, a partir do Ocarina of Time, eu penso, por exemplo, nas batalhas finais, elas são mais flexíveis em relação ao uso de itens, né? Porque é a conclusão do jogo, né? Outra pegada, assim. Mas Zelda, de uma forma geral, sempre teve essa coisa meio formulaica, assim, né? De fórmula. E o Breath of the Wild, ele é o jogo anti-fórmula de Zelda. Pelo menos a anti-fórmula do Ocarina of Time. É daquilo que vinha sendo estabelecido no momento em que o jogo foi lançado, há 20 anos. A minha pergunta é o seguinte, você que tem horas e horas do Breath of the Wild, você acha que esse padrão de batalhas, e vamos falar de um modo bem geral aqui, até para eu não tomar spoiler, mas você acha que esse padrão de batalhas contra os chefes, ele continua no mesmo patamar dos outros Zeldas em níveis de qualidade, mesmo com todas essas mudanças que o jogo apresenta e que inclusive são muito visíveis nas próprias batalhas contra os chefes? Cara, você me complicou nessa pergunta. Mas, pra falar a verdade, eu acho nesse quesito de chefes, eu acho que o Breath of the Wild meio que... Isso é um gosto pessoal, assim, mas eu acho que ele fica um pouco para trás. Mas acho que a proposta do jogo mesmo é, tipo, tirar essas coisas, esses momentos exagerados, assim, essas lutas monstruosas e tal. Você vê isso no jeito que o jogo é apresentado e na ambientação do jogo, né? Ele, como você falou, ele quebra essas fórmulas todas dos Zeldas anteriores. Eu acho que nesse quesito, sim, eu prefiro. Acho que é uma coisa meio pessoal também, de tipo, como é que eu joguei esses jogos, os outros Zeldas anteriores. Mas eu acho que eles diminuem bem esses momentos grandiosos, essas lutas mais divertidas, assim, porque tudo que você pode fazer no Zelda, no Breath of the Wild, você pode fazer desde o início, assim, né? Então as mecânicas que você vai descobrindo nos chefes são as que você vai já ter usado antes, assim, no jogo. Então isso meio que, tipo,
mata um pouco a variedade assim das lutas, eu diria. Então nesse quesito eu diria assim que fica um pouco para trás o Breath of the Wild. A luta do Zora, por exemplo, eu acho ela meio estranha assim, aquela luta contra aquele chefe. É a que eu menos gosto assim das lutas de chefe. Mas uma coisa que eu gosto do Breath of the Wild são os inimigos mais poderosos que você encontra por aí quando você está explorando. São tipo uns mini-chefes. Eu acho que eles são bem divertidos, assim, de você encontrar várias vezes e, tipo, ir se aprimorando as lutas contra eles. Acho que isso é um recurso bem interessante que faltava, assim, nos outros Zeldas. Você tem uns encontros que você pode escolher fazer ou ignorar e com inimigos mais fortes, assim, porque antes Zelda, os inimigos normais é meio tipo, dificilmente você vai ter dificuldade assim com inimigos normais em Zelda. De vez em quando você vai encontrar um daqueles bisalfos nos outros Zeldas, nos anteriores, e eles são tipo, eles desviam e eles são mais espertos. E tipo, essas lutas assim são um pouquinho mais difíceis, mas tipo, eu não consigo imaginar tipo, uma pessoa que joga jogos assim com alguma frequência perdendo contra inimigos normais. E eu acho que o Breath of the Wild dá essa variada, assim, colocando os inimigos mais difíceis no mapa e também, tipo, criando mais mobs de inimigos, assim, que dá, tipo, como se fossem uns chefes, né, assim, tipo, tem vários chefes que você pode considerar que são, tipo, só grupos de inimigos juntos, assim, mas do jeito que você apresenta isso, vira quase um desafio de chefe mesmo. E alguns, de fato, viram. E acho que isso é uma força, assim, que o Breath of the Wild tem, com certeza. Essa é uma questão que a gente tem. Se a gente pensar, por exemplo, no combate da série Zelda, eu não sei como você se sente em relação a isso, mas para mim, pelo menos até o Skyward Sword, e mesmo o Skyward Sword, eu acho que ele ainda sofre com algum desses problemas. Mas eu nunca achei o combate em Zelda uma coisa de mecânicas tão profundas. Na verdade, eu sempre achei o combate em Zelda um pouco raso. Assim. Estou falando no combate no sentido espada-escudo. Então, eu sempre achei que nas batalhas contra os chefes de Zelda era que existia aquele pulo do gato da Nintendo. De realmente entender essa, abre aspas, deficiência do combate comum de espada e tal, e dar uma ênfase, né, e portanto dar uma ênfase no uso de itens, ou então as batalhas contra os chefes de Zelda, elas são como se fossem puzzles, elas são um pouco de quebra-cabeças, que sempre envolvem o uso do item, na maioria das vezes, do item que você consegue na dungeon referente ao chefe. Então eu sempre achei que essa sempre foi uma maneira inteligente da Nintendo de driblar um pouco essa coisa que não oferecia muito desafio no combate em si. É claro que existem algumas exceções, você tem todos os jogos inimigos que são um pouco mais fortes, que exigem um pouco mais de habilidade, mas nunca era nada de outro mundo. E o Breath of the Wild, ele tem um combate que ele tem um pouco mais de profundidade, não tanto, mas tem um pouco mais, né? Você tem, por exemplo, a questão da esquiva, o momento de você defender no momento exato, né? Então tem essas coisas. E além disso, você tem a questão do equipamento. E a dificuldade do jogo, no meu ponto de vista, está muito atrelado ao modo como se lida com a progressão do jogo. Então, uma pessoa que ela faz vários shrines, consegue muitos equipamentos e vai se melhorando, ela vai ter um momento muito mais fácil nessas dungeons que eu falei do que alguém que decide nelas logo de cara sem fazer nenhum objetivo, nenhuma sidequest, nem nada disso. Então, aí que vem meu ponto, assim, que de uma certa forma eu já esperava, mas eu acho que é uma deficiência, assim, que eu acho importante apontar, assim, do Breath of the Wild, que as batalhas contra os chefes, elas não vão muito além da criatividade
de você atacar com a arma que você está usando. E que em alguns momentos vira quase que um button mashing, né? Você esmagar, aquela coisa de você esmagar os botões, prestando atenção às vezes numa esquiva. Tem hora que existe uma variação no movimento do chefe, alguma coisa assim. Mas dependendo do equipamento que você tem, você consegue quebrar esses chefes muito facilmente. É um pouco a experiência que eu tô tendo. Assim. O Breath of the Wild, ele tem essa coisa que é uma faca de dois gumes, né? Ele abre muito o jeito que você pode crescer dentro do jogo, né? O seu personagem, mas ao mesmo tempo ele não pode ir muito além daquelas mecânicas que ele oferece desde o início. E nesse sentido, eu acho que você tem batalhas contra chefes e inimigos mais poderosos que elas ficam menos na questão da estratégia em si, mas mais do seu equipamento e do seu nível de progressão, por exemplo, de vida, né? De quantos corações você tem, do seu equipamento. Tudo isso é o que dita um pouco, na minha opinião, as dificuldades desses chefes. Porque em vários momentos eu encontrei chefes que me matavam com um só golpe, principalmente no início. No momento que estão no campo normal. Sim, esses que aparecem a barra de vida, assim, eu já estou considerando chefes. O nome é a barra de vida, né? Em outros momentos eu encontrei chefes que eu destruí, assim, uma facilidade, questão de segundos, assim. Até mesmo esses da dungeon, que são os tipos lá do Ganon encarnados, eu tô tendo uma facilidade imensa contra eles, assim. Pode ser do jeito que eu escolhi jogar o jogo, certamente, mas eu sinto que perde um pouco essa profundidade que os chefes tinham antes. E é uma pena, assim, porque o jogo, ele, nesse quesito de puzzles, o jogo é brilhante. Não sei se é meu favorito de todos os Zeldas, mas nesse aspecto certamente é um dos mais fortes. E é uma pena que os chefes não utilizem de mecânicas mais interessantes além daquele formato espada, escudo, ou lança, ou espada de duas mãos, ou arco e flecha, né? Você não precisa de nada além disso para ganhar a batalha. Isso eu acho um pouco decepcionante, pelo menos no meu ponto de vista. Cara, você colocou pontos excelentes aí. Eu concordo muito com o que você falou sobre essa força da franquia, pelo menos nos jogos anteriores, da variedade dos chefes vir com esses novos elementos, assim. E de fato, isso some no Breath of the Wild, muito pela forma como o sistema é montado do jogo. Eu devo dizer que também eu tive facilidade grande assim com esses chefes da história principal. Acho que muito porque eu sempre me preparava bem antes de ir para eles. E igual, eu falei que achei esse chefe do Zora meio difícil, assim, o Water Blight Ganon. Eu falei difícil, mas o que eu quis dizer é que eu achei ele estranho. É um chefe que eu não sei muito bem como é que você deveria lutar contra ele, assim, tipo, se eu fosse, por exemplo, um speedrunner que tem pouca vida e quer fazer as coisas rápido, eu não saberia te dizer, assim, qual é uma melhor estratégia para lutar contra esse chefe em alguns momentos. Mas eu tava tão preparado, assim, com equipamentos decentes, que, tipo, qualquer coisa que eu fiz meio que deu certo e, tipo, ele tinha pouca vida e eu venci, assim, no final das contas. Acho que isso acontece bastante, assim, nesse jogo. Em quesito desses chefes principais, eu diria que isso fica bem fraco, assim. Em quesito desses chefes secundários, assim, opcionais, eu concordo que também que perde um pouco essa habilidade de surpreender. Mas o jogo tem uma maneira boa, assim, de continuar querendo que você aprimore sem tipo, roubar totalmente a graça desses chefes, assim. Eu não sei se você já encontrou isso, essa mecânica. Mas eu lembro muito bem quando, tipo, a primeira vez que eu encontrei um Lynel, eu fiquei, tipo, eu apanhei, tipo, morri, ele, tipo, atirou uma flecha em mim, eu fiquei, tipo, que porra é essa e tal. Eu fugi de Lynel por um tempão, assim. E depois, quando eu falei, tá, eu tô preparado. Foi uma luta muito doida, assim, mas foi até meio fácil, assim, porque, de novo, se você vai preparado, eu acho que a luta meio que vai perdendo essa capacidade de surpreender.
E eu senti isso mais no sistema de combate do Breath of the Wild como um todo, assim, contra inimigos normais que não eram esses subchefes, eu senti isso mais, assim. Tipo, o jogo te dá muita liberdade pra você testar coisas novas, mas eu tendo muito a, tipo, usar as mesmas estratégias, assim, e, tipo, não ficar fazendo nenhuma loucura, tipo, ficar congelando inimigo e depois eu, tipo, taco uma caixa nele e vejo ele voando em cima de outro inimigo. Eu não faço essas coisas. Eu acho meio, tipo... De vez em quando eu tento alguma coisinha, mas, tipo, não é uma coisa que vai me prender tanto. Então, nesse sentido, acho que o jogo vai perdendo a capacidade de surpreender com o tempo mesmo. E não que não seja divertido, né? É claro que a gente está comentando aqui da profundidade dos combates contra chefes nesse jogo, mas eu acho o combate do Breath of the Wild, na essência dele, divertido. Eu gosto, por exemplo, do loop que o jogo cria, de você conseguir novas armas, de enfrentar mesmo esses desafios mais difíceis. A própria habilidade que você tem que ter, né, em alguns momentos, né, principalmente quando você dá o azar de encontrar um inimigo que é muito mais forte que você, que aí você, se você quiser derrotar ele de fato, você tem que pensar um pouco fora da caixa, né, não nada muito absurdo assim, né? Obviamente dentro das mecânicas do jogo. Continuo achando divertido assim. Não é exatamente aquela batalha que tem a maior profundidade assim do mundo, mas ainda é divertido, né? Quem não gosta de meter várias espadadas na cara de um inimigo, por exemplo. O combate é bom, assim, e eu acho que funciona. Mas enfim, eu ainda. Mas são propostas muito diferentes, né? A gente tá aqui comparando e tal, mas cada um dos jogos tem suas vantagens nesse sentido, assim. Que é muito mais divertido você lutar contra um inimigo comum em Breath of the Wild do que você entrar numa dungeon e tipo, ficar matando os inimigos aleatórios nos jogos anteriores, como eu citei. Então, tipo, isso varia muito com a proposta, a gente tá falando opiniões pessoais, que é uma coisa que meio que passa na nossa cabeça, assim, né? Quando você tá jogando, é normal. Mas não é tipo, Breath of the Wild é muito sem graça. Tipo, não é verdade. Tipo, eu me diverti muito com esse jogo. Eu não teria jogado 200 horas nele se eu não tivesse achado divertido. Não, exatamente. Eu acho, assim, por mais que o Breath of the Wild seja muito diferente dos outros Zeldas, ainda é um Zelda, né? E a gente Sim. que jogou muitos Zeldas assim já, eu acho bom também a gente, quando a gente pensa os jogos comparando, assim, porque Breath of the Wild é um super ponto fora da curva, né? Um jogo incrível, mas que ainda é um Zelda, né? Então não tem muito como a gente fugir dessas comparações. Eu queria deixar registrado que as piores batalhas contra chefes que eu já tive na minha vida foi na franquia Star Ocean. Essa franquia maldita tem o péssimo hábito de encarnar o que há de pior em chefes de JRPG quando eles são muito insanamente difíceis. Todos os chefes finais de todos os Star Oceans, com exceção do quinto, porque o quinto é um pouco ruim. O jogo como um todo, são batalhas assim absurdas. E os JRPGs, eles têm um pouco uma coisa que é mais ou menos parecida com Breath of the Wild, em um certo grau, que é a questão de quão bem você está no jogo. Como estão os seus levels, como estão os seus personagens, como estão os seus equipamentos. Então, de novo, muito da dificuldade, a gente tem inclusive um episódio falando especificamente sobre dificuldade. Vocês podem conferir no nosso canal. Inclusive eu esqueci de falar no início do vídeo, do podcast. Se você estiver curtindo o vídeo, um like, um comentário, se inscreva no nosso canal. Siga a gente no Instagram, estamos no Spotify também. Vamos só deixar o aviso para não passar batido. Mas, claro, tá certíssimo. Exatamente. Mas a dificuldade do JRPG ela é muito relacionada com o jeito que você está progredindo em relação ao jogo. Então, quando os desenvolvedores eles fazem um JRPG,
Eles estão pensando que em determinados pontos da história, a média das pessoas vai estar em um tipo de progressão que é mais ou menos a mesma. Então, nesse sentido, a dificuldade das batalhas contra os chefes, que na minha opinião são na maioria das vezes o ápice de dificuldade que você tem no jogo, ela está mais ou menos girando em torno daquilo ali. Mas é claro que não se resume apenas a isso, porque os JRPGs, de uma forma geral, diferente do Breath of the Wild, eles oferecem mais uma gama maior, assim, mais ampla de estratégias a serem utilizadas, que dizem muito respeito de, por exemplo, se você é uma pessoa que tende a priorizar personagens que utilizam magia ou personagens que vão mais para o combate ao corpo a corpo, né? Como você utiliza a cura, como você vai quebrar a defesa de um chefe especificamente. E você, claro, também você tem exemplos e exemplos de batalhas contra chefes, principalmente na franquia Final Fantasy, mas não somente nela, de batalhas contra chefes que são incríveis. Mas a gente já falou de tanta coisa boa aqui que eu senti necessidade de falar um pouco dessa franquia esquisita que é Star Ocean, e nenhum adjetivo descreve melhor ela como esquisita. E o meu perrengue assim, com as batalhas contra chefes nesses jogos é que as batalhas contra os chefes finais não são tão marcantes no sentido visual, no sentido que a história alcança, mas são marcantes porque elas são absurdas de difíceis. São difíceis para um caralho, são difíceis que te tiram do sério, não de um jeito bom, assim, não sei se tem um jeito positivo de te tirar do sério, assim, mas são batalhas que vão te exigir fazer um grinding absurdo no jogo, do quão absurdas de difíceis são. E eu queria te perguntar, Gan, você já passou por algum momento, assim, algum de RPG, de realmente a batalha contra um chefe te tirar do sério, ou você sempre conseguiu dominar todos os jogos que você joga de boa e você sempre passou nesse quesito aí tranquilamente? Me conte da sua experiência nos chefes em JRPGs. Cara, eu obviamente sou um mestre, então nunca tive problema. Não, tô zoando. Passando então para chefes em jogos de plataforma. Pois é, mas então, eu gostei que você trouxe esse ponto, porque nos jogos que a gente falou até agora, Mario e Zelda, não tem um sistema de níveis, né? Então o balanceamento é muito mais fácil dos jogos. No JRPG tem esse problema que você sobe de nível, então, e seu nível afeta muito como é que essa luta vai ser, principalmente contra chefes. Eu criei esse hábito, assim, à medida que eu crescia, de fazer muito grinding, tipo, de forma natural, assim. Eu sempre falo, tipo, eu não vou progredir agora na história, eu vou fazer umas 5 lutas a mais aqui e eu vou. Eu faço isso muito, assim. Então, geralmente, eu tendo a ter um nível bom, assim, pra chegar nas lutas ultimamente, e eu tô tendo mais facilidade, assim, com os chefes ultimamente por causa disso, assim, de RPGs. Eu gosto daquele level cushion, assim, sabe? Tipo, você tem uns 2 a 5 níveis acima do que os inimigos. Aquilo ali me dá um prazer que você não entende, cara. É satisfatório. É satisfatório. É muito satisfatório, que aí você, tipo, mata o cara e você fala, tipo, porra, eu sou bom mesmo. Mas você não é bom nada, você, tipo, sua estratégia é uma bosta, você só tá vencendo porque você fez grind. Eu apanhei muito quando eu era pequeno pra JRPGs por causa disso, assim. Geralmente eu não entendia muito bem as mecânicas, por causa da dificuldade com a língua. E eu geralmente queria, tipo, jogar a história principal de uma vez. Então eu lembro de apanhar em Final Fantasy X bastante. Ainda mais porque eu jogava o Final Fantasy X em japonês, então, tipo, não tinha a menor ideia do que tava rolando. Nossa, meu Deus. Tipo, eu lembro que eu, tipo, desisti de jogar o jogo numa hora porque eu tinha que usar Thunder no inimigo e, tipo, o jogo também em japonês, eu vou saber como é que eu vou usar Thunder nesse chefe. Aí, tipo, o chefe me destruía porque eu não conseguia fazer o trem que pedia. Enfim, coisas desse tipo, assim, criavam essa barreira. Eu entendo bem, assim, como é isso, essa dificuldade quando um chefe te segura, assim, no jogo. É uma frustração que eu não sou muito fã, não. Acho que é por isso também que eu tenho essa tendência de fazer grind.
Porque, Você gosta nossa, de fazer grind, né, cara? é porque, tipo assim, eu gosto de dividir o grind à medida que o jogo vai. Tipo, se eu travar no chefe e eu tiver que tipo, fazer um grind pra passar ele, eu acho isso meio ruim, assim, no jogo. Pra falar a verdade, eu acho isso meio cansativo e parece que eu tô sendo punido por jogar um jogo da minha maneira, assim, sabe? É isso, sim. Eu acho que é muito mais difícil, como eu falei, para os desenvolvedores de um JRPG balancearem os chefes bem. E meu jeito de me divertir com esses jogos é assim, tipo, eu tenho estratégia razoável assim para esses jogos, mas acho que o grind dá uma ajudada boa nisso. A resposta pra tudo no JRPG acaba sendo grind, né? Tá com dificuldade no jogo, grind. Tá É, morrendo muito, grind. pois As- é, e tipo assim, até em actions de RPG, tipo, igual Kingdom Hearts, tipo, às vezes fazer um grindzinho é bom, assim, e, tipo, deixa o jogo mais divertido. Você vai fazer seus caras terem mais vida, e você pode, tipo, pensar menos, assim, na hora da luta, você só bate neles e, tipo, nos chefões e, tipo, beleza. Foi isso aí, me diverti a beça. e mesmo com essa coisa assim de você poder fazer um grind para eventualmente facilitar alguma batalha ou deixar ela pelo menos batalhável, isso não impede, por exemplo, da gente ter na história assim, dos JRPGs batalhas que são incríveis, que são de tirar o fôlego. Quem, por exemplo, consegue esquecer da batalha final do Cloud contra o Sephiroth, né, naquele duelo X1, naquele fundo escuro, depois de uma batalha muito cansativa com ele na forma de anjo, monstruosa, feia, toda a feiura do pixel, daqueles dos mano quadriculado. O cara É, vai do capeta pro anjo rapidão, vira saradão bonito, rapidinho. exatamente. É, Mas é uma luta icônica de fato. ou então daquela batalha final do Final Fantasy XV contra o Arden, que é um X1 que. Pô, o negócio do Final Fantasy XV é que as batalhas, tudo é muito bonito, tudo é cinemático pra caramba, tudo enche meus olhos, assim. Era tudo que eu gostaria de ver em videogame. Mas você pode quebrar o jogo simplesmente comprando tanta poção que o jogo, a dificuldade dele é nula. Eu não diria coisas boas assim do Final Fantasy XV em relação à última luta, não. Vamos Tipo, falar do Leviatã na batalha contra. Naquela desgraça que até hoje eu zerei o jogo 2 vezes, até hoje não entendo aquela batalha, a batalha absolutamente quebrada, bonita. É bonito. bonita, mas é quebrada. É É bonito épica. de ver, assim, Você mas tipo, você arrepia, não mas é faz nada. quebrada. Você não entende nada. É o que você não deve, assim, fazer no design de luta, assim, tipo, porque acho que ela e a do Arden são lutas que, tipo, é legal de ver, assim, tipo, é quase uma luta de Dragon Ball, assim, tipo, você só É, vê o Dragon, é Goku, total. tipo, Total. você só vê o torso do cara, fraga, tipo, e o braço dele tá, tipo, aquelas linhas, assim, tipo, correndo, tipo, que elas estão batendo rápido. É tipo aquilo, assim, você acha legal de ver, você não acha legal de estar fazendo, assim. A do Leviatã é pior ainda, assim, porque a do Leviatã parece menos que você tá fazendo alguma coisa. A do Arden, eles ainda colocam você meio perto dele, assim. No Hard eles tentam, né? Do Leviatã eles não tentaram, não. Você, Mas aí tipo, quando você você vira basicamente Super fica atacando o míssil Saiyajin, é, do Leviatã de longe, tipo, que porra é essa? É a coisa mais sem graça. Eu tentei lutar do jeito que parecia divertido, tipo, chegando perto dele e batendo. Tipo, não tem jeito. Tipo, eu, você, eu você não só vai. entendo o que tem que fazer, sinceramente. Pra mim é tudo voando, explodindo, é a textura do jogo, assim, bugando. Eu não entendo o que é pra fazer nessa batalha. Mas sabe o que é foda? Essa batalha é um dos tipos de batalhas assim de chefes meus favoritos, que são contra criaturas gigantes. E o jogo que fez isso de uma forma mais brilhante se chama Shadow of the Colossus. Nossa, aí. Que é um jogo da batalha contra chefes. Se a gente parar pra pensar, porque não tem outro inimigo além dos chefes do jogo. E todos os chefes são gigantes, todos os chefes são brilhantes, você tem como você luta contra eles assim. A música E é
épica. Quando você tá começando a bater neles, tipo, a música muda, tipo, aquilo é muito doido. Esse jogo é maravilhoso, assim, todas as batalhas contra os chefes são incríveis. Se você gosta de batalhas contra chefes, joga esse jogo. Mas sabe o que é engraçado? Shadow of the Colossus foi o primeiro jogo que eu na vida platinei. E o jogo ele te envolve assim, jogar o jogo várias vezes, jogar ele em dificuldades mais elevadas, o que deixam as batalhas contra os chefes ainda mais intensas, ainda mais contra aqueles gigantes cabulosos lá e tal. E platinei o jogo, mas foi na mesma época que o meu PlayStation 3 decidiu morrer e eu perdi todos os meus arquivos. E eu fiquei traumatizado porque eu não consigo voltar a jogar mais esse jogo que é brilhante. Porque foi de fuder isso. Que coisa, né? Um momento de silêncio aí pro nosso amigo Castilho. Um momento de silêncio, acabou o silêncio. Mas, porra, é um jogo que tem as melhores batalhas contra os chefes, talvez, assim. Porque é muito bom, é bonito, é intenso, tem desafio, porque não é como no caso dessa batalha contra o Leviatã, que também é um bicho enorme, mas você não entende absolutamente nada o que está acontecendo. Mas quem gosta de Dragon Ball Z certamente ficou um pouco feliz na batalha, sei lá. Não sei. Acho que não. Não, né? Porque a batalha é tão quebrada, aquela desgraça não funciona. Eu queria falar de Shadow of the Colossus, que bom que eu lembrei, logo no final do vídeo, sobre esse jogo maravilhoso. É de fato divertido, assim, né? Acho que diferente do Breath of the Wild, ele tenta colocar mecânicas novas pelo jeito que você confronta os chefes, né? Assim, tipo, alguns chefes você pode subir, tipo, pela asa dele. Outros chefes você vai ter que, tipo, tacar uma flecha no olho dele para ele distrair, você subir na perna dele. E, tipo, isso é que é divertido, assim, tipo, o puzzle meio que muda nesse sentido, né? E só vai crescendo, só vai ficando mais difícil ao longo do jogo. Utilizando os conceitos dos outros chefes também, tipo, esse chefe é maior ainda. Ou então, às vezes, um chefe que é menor, mas o cenário influencia muito na batalha. Sabe? Sim. Isso é que é level design bom. Sabe o que não é divertido? Quando você faz exatamente o que você deveria fazer, mas por algum motivo você é isolado para fora do mapa. Sabe que jogo é esse? É Sonic 2006. Você faz tudo e por algum motivo o jogo te isola para fora do mapa e você morre. Expliquem isso pra mim, isso não é level design, isso não é porra nenhuma. Isso não é batalha contra o chefe. Mas os chefes são bonitos. Sonic 06 de novo aí, pra quem achou que o Castilho não ia conseguir enfiar, ele conseguiu mais uma vez. Mas os chefes são bonitos. Isso eu tenho que reconhecer. Bonito, eu não sei não sabia o que dizer. Eles são humanos também, igual o romance do Sonic? Eu acho que a gente tem que encerrar o vídeo. Mas não, são robôs. São robôs ou criaturas de outro mundo futuro, apocalíptico. Isso me lembrou muito viagem no tempo. Isso me lembrou muito dos chefes do Super Mario Galaxy e dos outros Marios de 3D. Assim, Super Mario Galaxy é outro jogo incrível. Tudo é bom nesse jogo. Tudo não, tô zoando. Só que o cara só quer ser controverso. O título desse vídeo vai ser Super Mario Galaxy é ruim. A decepção do ano. A decepção do ano. Junto com Final Fantasy XVI. Mas chega, né, cara? Estamos no final do vídeo aí. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa pra gente encerrar essa belíssima discussão que tomou caminhos tão horrorosos no final? Cara, só que Kingdom Hearts 3 tem chefes excelentes, todo mundo devia jogar Kingdom Hearts. E que eu tô bem cansado por causa dessa porra desse calor e que eu tô feliz, assim, com como a discussão foi e podemos cear. Mas foda-se Kingdom Hearts. Ninguém entende a história desse jogo. Você, cara. Mas chega, né, gente? Tá muito calor, estamos com os miolos aqui derretendo, mas a gente espera que você tenha gostado dessa discussão sobre batalhas contra chefes. Lembrando que este é o nosso 19º episódio do nosso podcast semanal, toda quinta-feira.
às 6 horas da tarde ou da noite. É da tarde ou da noite? É da noite, né? É da noite? Dos dois. É dos dois. Depende de quem você perguntar. É das duas coisas, deste canal com um apresentador incrível como meu amigo Gun. Lembrando que aqui não tem MMO, mas tem muito Kingdom Hearts e Sonic e cagação de regra. Enfim, se você curtiu, dê um like, um comentário, se inscreva no canal, estamos também no Spotify, sigam a gente no Instagram, que tem postagens de segunda a sexta. O que mais que tem que falar? Tem que falar que é muito legal quando o pessoal interage com a gente, é muito divertido quando o pessoal comenta. Muito bom, muito Cara, bom. O cara comentou umas postagens antigas nossa ontem ou anteontem. Eu fiquei felizão. Eu fiz um comentário gigante lá respondendo ele. E é muito bom conversar com o pessoal sobre os jogos. Como é sempre um prazerão conversar aqui com o Castilho, que é um cara, como vocês podem ver, Castilho é o cara que vem com informação de qualidade e fala super bem, como todo mundo que viu aqui hoje. E então é sempre divertido ter essas discussões aí com todo mundo sobre jogos. Ora, meu caro, estes elogios eu faço para você também e acrescento que nada disso seria minimamente interessante se não tivesse uma edição de vídeo tão primorosa quanto a sua. Inclusive, vamos crescendo aí todo dia cada vez mais. Inclusive, se a gente chegar a 100 inscritos aí, quando a gente alcançar este feito, eu vou dar o e-mail pessoal do Gun para você fazer o que você bem entender. Eu dou no meu e-mail pessoal. E ele tem quase 24 anos. Isso aí você não podia falar, não. Exatamente. Mas é isso aí, meu caro. Até semana que vem. E um abraço para todo mundo. E bebam água, porque tá foda. Está quente. Tá foda. Não sei onde vocês moram, mas aqui a gente teve uma visita da porra do inferno recentemente. Mas é isso aí, meu caro. Um abraço, até semana que vem. Isso aí, um abraço a todo mundo. Obrigadão a todo mundo que escutou até aqui. E até mais a todos. Desligando agora.